Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa hoje sobre a saúde mental, visto que hoje, 10 de outubro, assinalamos o Dia da Saúde Mental. Este dia existe com o objetivo de consciencializar a população para a importância da saúde mental e combater também um bocadinho o estigma que existe ainda sobre a doença mental. Para nos falar deste tema, tenho comigo 3 psicólogas, as minhas colegas no setor da Ação Social e Saúde da Câmara Municipal da Amealhada, Sandra Tatá e Carol de Oliveira, e temos como convidada a psicóloga e facilitadora de Educação Emocional, Ana Teresa Almeida, que trabalha na Escola das Emoções. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada também pelo convite. E gostaríamos então de saber qual é este seu trabalho na Escola das Emoções. Sabemos que trabalha com famílias e com crianças e gostaríamos de saber um bocadinho mais sobre isso. Então, a Escola das Emoções já está aqui há muitos anos, quase pioneiros nesta intervenção socioemocional, e trabalhamos efetivamente com crianças, mas também com famílias e também em contexto institucional, empresarial. Portanto, a nossa missão é levar a educação emocional a todos, porque acreditamos que isto é de facto transversal a todos e necessário ao bem-estar emocional, psicológico de todos. Portanto, a nossa missão é promover saúde mental, desde pequeninos, que é aí que se começa. Vamos começar por te colocar algumas questões e saber a tua opinião. A sociedade moderna, a sociedade de hoje em dia, está muito voltada para a tecnologia, muito voltada para o mundo digital. Isso acaba por se traduzir numa preocupação muito grande, seja por parte dos profissionais de saúde, por parte das escolas, por parte inclusivamente dos pais, não só relativamente aos perigos das redes sociais, do tempo que as nossas crianças e adolescentes passam junto dos ecrãs, aquele consumo exagerado dessa exposição. Queríamos saber a tua opinião relativamente a esse assunto e ao perigo que acarreta ao nível do desenvolvimento neurológico e psicológico que pode advir deste comportamento. Essa de facto é uma preocupação que eu acho que é geral e muitos pais chegam até nós de facto aflitos com essa situação, porque de facto quando muito expostos, quer em termos de muito tempo de exposição aos ecrãs, quer o tipo de conteúdo a que eles estão expostos, ambos podem ser muito nocivos. Obviamente que não podemos negar esta realidade, não é? É um bem necessário e veio para nos facilitar e facilita em muitos aspectos e não podemos viver alienados disso, nem alienar as nossas crianças dessa realidade, porque isso é o presente e o futuro, mas temos que de facto ter noção aqui de vários perigos. Em termos cerebrais, portanto o cérebro da criança está em construção até aos 25 anos de idade aproximadamente, e tudo o que é a zona aqui pré-frontal, tanto que é responsável pelo controle de impulso, por funções executivas superiores muito importantes, não está sequer, está muito imatura na idade da infância. O que é que isso significa? Que a criança não vai conseguir, aliás, controlar. Ora, o telemóvel tem tudo aquilo que o cérebro gosta: cor, luz, movimento e constantemente novidade, coisas a acontecerem. E o cérebro adora novidade. O cérebro busca prazer. Não é? E se não há depois um controle, portanto, scroll, não é? sempre, novidade. Dopamina. Portanto, aqui dentro, quimicamente falando, cerebralmente falando, há muita dopamina a ser produzida, muitas hormonas de prazer. E depois, quando a criança tem que estar no contexto de uma sala de aula, a ouvir uma história, qualquer coisa que implique um tempo maior de concentração, não vai ter. Não é? Porque esta hiperestimulação dos ecrãs, em que tudo está a acontecer num tempo muito reduzido e a mudar constantemente, não lhe permite estar sossegada, atenta por um período maior de tempo. E nós vemos, não é? Há cada vez mais crianças com hiperatividade. Porquê? Porquê? Não é? A criança está ali, efetivamente está a ser estimulada, mas
não está a libertar energia física, não está a dar que fazer ao seu corpo. Há muitas outras competências super importantes na infância que não são trabalhadas. Não são desenvolvidas. Não são desenvolvidas. E nós temos, a Gardner já dizia, mais de 8 tipos de inteligência. Ele fala em 8, mas já há outros estudos que apontam até para mais. E onde fica a inteligência interpessoal, onde fica a inteligência naturalista, onde fica outras tantas inteligências que é preciso estar no terreno, brincar, resgatar aqui o contacto com a natureza. Isto aqui na infância, não é? Já para não falar nos perigos, que é, imagina, a criança atrás de um vídeo que até parece muito, muito inocente, vem outro que não é nada inocente. E vêm conteúdos, de facto, até pornográficos, que são muito danosos para a criança. E se nós não deixamos, ou imaginem, nós chegamos ao cinema e há um filme para maiores de 18 anos. Com certeza que uma criança de 8 anos não vai entrar. Porquê? Porque o conteúdo não é apropriado para aquela criança. No telemóvel é igual. Portanto, se aquele conteúdo não é apropriado, a criança não devia estar exposta àquele conteúdo, simplesmente porque não tem capacidade nem maturidade para processar um conteúdo daquele género. Portanto, isto é de facto muito perigoso. Do ponto de vista linguístico, eu assisto, assim como vocês todos devem assistir, e as pessoas lá em casa também, crianças que chegam aqui à idade precoce de começar a falar. Nada contra a nossa comunidade brasileira, mas o YouTube, não é? Tem imensos youtubers brasileiros, elas aprendem as primeiras palavras, o sotaque, a entoação é brasileira. Para onde caminhamos? Depois aqui na adolescência, outro exemplo, com todas as questões das redes sociais. A questão das emoções sociais, não é? Para quem não viu Divertidamente, veja, é um filme espetacular porque fala muito nesse acréscimo às emoções base das emoções sociais, como a ansiedade, como a inveja, não é? Então, o adolescente começa a comparar-se muito com tudo aquilo que vê e as redes sociais são prós nisso, não é? Porque toda a gente posta, mas a maior parte das pessoas posta aquilo que lhe convém e com filtros no seu corpo, filtros no seu rosto, filtros até em casas que se calhar não são suas, em locais que nunca estiveram, tudo editado e com muitos filtros, mas lá está, por esta questão aqui cerebral, muitas vezes não há essa consciência, então parece que todas as minhas colegas e toda a gente tem uma vida perfeita menos eu. E esta a questão da comparação social e das ansiedades e muitas vezes até das depressões agudiza-se cada vez aqui. mais cedo. Muito por esta questão. Porque é que o outro tem e eu não tenho? E o que é que ele tem que eu não tenho? E toda a gente tem, menos eu. E esta velocidade a que eles vão pensando gera de facto aqui outros quadros do ponto de vista da saúde mental, como estávamos a dizer, danosos. Do ponto de vista do português e da leitura, temos cada vez mais adolescentes que não leem corretamente, não escrevem corretamente e muitas vezes nem eles próprios se entendem naquilo que escrevem. Isto é grave, não é? Creio que, linguisticamente falando também, o nível de exigência está cada vez menor e há aqui uma grande confusão, eles não se sabem expressar. E muito, em parte também, eu creio que derivado dessa questão. Depois, do ponto de vista motor também, como já falámos, porque a criança não dá que fazer ao corpo e a criança, na primeira infância, não precisa de tecnologia, ela precisa de pessoas físicas, com um corpo, que interajam com ela. Não há como ela aprender a falar, atrasos de linguagem são cada vez mais porque ela precisa de uma cara, de um rosto, de umas mãos, de um corpo, de interação. E isso o telemóvel não substitui a pessoa, nem nunca substituiu, nem nunca substituirá. Portanto, do ponto de vista físico, é muito por aí, não é? Nesta nossa motricidade grossa, na nossa visão e em todas as outras competências de coordenação, de motricidade, que ficam subdesenvolvidas. A questão da visão e a questão do sono também, muitas das vezes, problemas ao nível do sono também, muitas das vezes. Com é um ecrã muito pequenino, não é? Exagerado. Portanto, são muitas questões muito importantes que nós temos que ter em conta. Estruturas cerebrais ficam alteradas. E quando esta exposição é de facto durante muito tempo e muitas horas, altera mesmo a questão das estruturas cerebrais e isto é só gravíssimo. A dependência dos videojogos e da tecnologia é equiparada a uma dependência de drogas pesadas. E muitos pais não têm esta noção.
E é preciso ter esta noção e ganhar esta consciência. Não é inocente eu chegar a casa e dar o telemóvel para o meu filho, para as mãos do meu filho, e ele passar ali horas e horas e horas sem outro tipo de estímulo, sem outro tipo de interação, entregue àquilo que a internet lhe possa querer dar. É literalmente um carro sem travões. E nós temos que ser esse travão. Nós temos que ser esse limite pela saúde física e pela saúde emocional dos nossos pequenos. A questão do comportamento, por fim, se calhar. Havia aqui muito para dizer, mas a questão do comportamento também, não é? Porque ela também é modelada mediante aquilo que se vê. Não é? Então, se nós antigamente tínhamos uns desenhos animados muito mais saudáveis, não é? Eu não acho que o sejam hoje em dia, mas pior ainda que os desenhos animados é de facto outros tipos de youtubers e influencers que até com desafios que eu acho que são perigosíssimos e que eles acham imensa piada do lado de cá, mas que os podem incitar a fazer aquele tipo de desafios, não é? E isso é prática comum, basta que vocês liguem e veem, não é? Eles estão constantemente a fazer desafios. E a criança, não é, que muitas vezes ainda não distingue o que é real e o que não é, vai querer fazer. E aquilo tudo lá atrás é manipulado, mas a criança não sabe disso. Então a imitação do comportamento, a modelagem do comportamento é também outra questão muito importante aqui. Focaste aqui questões muito importantes, Teresa. Todas elas fundamentais, os pais também terem esta percepção, não é? Da gravidade do que é colocar realmente, como estavas a dizer, não é inocente fazermos isto, não é? Temos que ter essa consciência. Ao longo da tua explicação, lembrei-me de uma expressão que o professor Carlos Neto utiliza relativamente agora a esta questão da falta de mobilização das crianças, que é hoje em dia assistimos a crianças analfabetas do ponto de vista motor, não é? E esta expressão dele eu acho que é muito interessante, porque paramos para refletir um bocadinho sobre isto. O que é este analfabetismo motor, não é? Que é isto que estavas a falar há pouco, ok, pegam o telemóvel, estão assim ali super estimuladas com aquela informação que percebem, perigosa e danosa, não é? Falaste sobre estes anos todos, mas depois há realmente aqui um conjunto de contextos que se criam que não permitem este desenvolvimento motor, este contacto com a natureza, este contacto com o brincar livre, não é? Todos nós somos pais e sabemos que temos horários de trabalho prolongados e temos a consciência que os meninos precisam de ficar ocupados muito tempo do dia, não é? Nós, quando éramos crianças, saímos da escola, muitas vezes às 3h30, íamos para a casa dos avós, ou íamos para o cuidado de uma ama, de alguém que tinha disponibilidade. Ou tínhamos vizinhos e crianças amigas. Ficávamos ali juntos. No verão, passávamos férias de verão inteiras em casa, a brincar nos pinhais, não é? Portanto, era assim uma infância muito diferente. Hoje em dia nós assistimos aos nossos filhos, aos filhos dos nossos amigos, aos filhos dos nossos primos, em que terminam a escola, a seguir têm uma atividade extracurricular, seja ela inglês, seja ela futebol, seja ela música, seja ela catequese, e há um prolongar. A criança estar das 8 da manhã às 7 da noite ali extremamente ocupada, portanto ali super estimulada, não é? Não significa que seja errado, mas nós estamos a tentar fazer melhor pelos nossos filhos no tempo em que temos que ser ocupados e protegidos, não é? Mas a verdade é que esta hiperestimulação vai um bocadinho de encontro a isto que estavas a falar, não é? Esta necessidade de os manter ocupados e de os manter protegidos de alguma forma e contidos num espaço, e esta dificuldade esta barreira que nós criamos aqui às crianças, não nos permite criar este desenvolvimento motor, esta expressão livre da brincadeira, não é? Eu acho que era um bocadinho isto que, quando ouvi o professor Carlos Neto a falar isto, acho que é um bocadinho isto que ele quer dizer, não é? Que é esta barreira que acabamos por criar às crianças, que nós não vivemos, não é? Eu, se pensar na minha infância, nós tínhamos casas de árvore, não é? E, portanto, isto eu acho que isso é fantástico, não é? Podemos trepar, podemos construir ali um imaginário, podemos acordar de manhã e não ser necessariamente um contexto isolado em que estamos a brincar. Eu queria te perguntar se há algumas sugestões, ou seja, algumas alternativas, não é? Porque às vezes alguns pais sentem, às vezes, então, mas que alternativas eu tenho para colocar o meu filho nesta situação? Que alternativa eu tenho ao telemóvel? Que alternativa eu tenho ao colocá-lo numa atividade? O que é que eu posso fazer para ele em casa estar entretido? Não é? Que tipo de momentos de final do dia é que eu lhe posso proporcionar que lhe possibilitem este leque de interações? E achas que há assim algumas coisas? Claro que sim. Sim? Claro, podes falar um bocadinho sobre isso? Então o professor Carlos Neto, ele de facto um defensor acérrimo
desta liberdade física e do risco, porque o risco é importante, não é? Se eu for constantemente de mão dada, a criança não vai perceber que como tem que andar, como, até onde pode ir, que se pode queimar, que pode cair, que se pode magoar. E isso é mesmo importante, assumir que, obviamente, que temos que minimizar os riscos maiores, não é? Essa é a nossa função enquanto adulto, mas depois cair faz parte. Eu nunca mais me vou esquecer, o meu Santiago, das primeiras vezes que trepou à árvore, e depois subir é fácil, mas descer nem por isso, não é? E então ele aleijou-se, fez ali um arranhão e depois esbardalhou-se, pronto. E está tudo bem. E ele próprio se virou para mim, não é? Também com base naquilo que eu lhe vou ensinando, e fico muito feliz com isso. E ele, mãe, deixa lá, as quedas fazem parte do crescimento. E pegámos numa folha e fizemos um penso-folha. Não significou nada para ele, continuou a brincar livremente. Às vezes são mais os nossos medos do lado do adulto do que do da criança. Não é? Então, Explorar faz parte do desenvolvimento. exatamente. E isso implica sujar, Claro. e isso implica cair, rebolar. Tudo isso faz parte. E eu acho que é mesmo urgente, portanto, aqui para os espaços que estão a surgir, que contemplem espaços na natureza, que tenham terra, que tenham verde, que tenham... Isto é mesmo importante. Espaços super, hiper, mega higienizados e protegidos não desenvolvem um sistema imunitário forte, debilita-nos pelo contrário. Então é preciso pôr as crianças a brincar, mas a brincar livre, não podemos orientar tudo, porque senão como é que vai surgir a criatividade deles? Como é que ela se vai desenvolver? Não vai! Nós orientamos tudo, todas as atividades são orientadas, todas as brincadeiras são orientadas, não vai. E isso é uma competência-chave socioemocional, até falando, não é? Estamos hoje aqui a falar em competências socioemocionais, a criatividade vem daí, o faz de conta, eles não precisam. E isto é um grande alerta para os pais, para nós todos enquanto sociedade. Claro que não é isso que nos tentam vender, porque isto tudo gera muita economia, existem muitos brinquedos e muitos jogos para serem vendidos, mas a criança não precisa de muitos jogos nem de muitos brinquedos. Ela precisa de brincar e de colegas e pessoas para brincar, em interação. Não é? Tem uns tempos em que se vai entreter sozinha, naturalmente, com os legos, com o puzzle, a desenhar, a cantar, a dançar, a brincar ao faz de conta, seja o que for, mas também em interação. Então, voltando aqui às sugestões, e atenção que eu não descarto a tecnologia, porque há bocado falámos nos perigos, mas também há muitos jogos pedagógicos extremamente interessantes do ponto de vista tecnológico, portanto escolham e usem as ferramentas de controle parental, que é para isso que elas servem, no tempo de exposição e no tipo de conteúdo a que as crianças possam ter acesso, permitam que elas possam ter contacto com a tecnologia, mas com aquilo que ela tem de bom para oferecer. Muitas vezes digo ao meu mais velho, mãe, não sei isto, olha, aí está uma boa oportunidade para usarmos a internet, vamos pesquisar. Do ponto de vista dos jogos, tudo o que facilita a interação, aqueles jogos de tabuleiro, nós temos que resgatar esses jogos de tabuleiro, temos que resgatar as histórias que vão aqui ao imaginário, tudo o que permita estar aqui em relação, não é? Depende de cada criança, e eu acho que aqui também é importante perceber o que faz sentido para aquela criança, porque umas gostam de desenhar e outras gostam de cantar e outras gostam do futebol e outras gostam, seja do que for, portanto, irmos aqui ao encontro do que cada uma gosta de fazer. Mesmo na escolha das atividades, esse é também o meu conselho. Não atulhem as agendas dos vossos filhos, nem as vossas, porque até o problema da tecnologia que estávamos a falar há pouco se prende com isso. Nós chegamos a casa esgotados e muitas vezes acabamos por ir passar o telemóvel para as mãos porque precisamos de um tempo para nós e eles ficam ali vidrados, quietos e sossegadinhos e não nos incomodam. Então, a tecnologia não é um problema das crianças e dos jovens, é um problema geral, é um problema muito nosso. E eu não acho que nós devemos saltar dessa equação, de modo algum, porque nós também estamos agarrados. Sim, porque as crianças também nos veem agarrados ao telemóvel. E eles muitas vezes, tu disseste para eu tirar e para eu desligar, mas tu também estás. E está certo. E nós às vezes não aceitamos ser postos em causa, mas eles têm razão. Eles aprendem por imitação, não é? Então, quando nós vamos tirar o telemóvel à criança, estávamos a falar nisso há pouco, e se isso aqui dentro desta caixinha mágica, que é o comando deste corpo todo, está a sentir imenso prazer naquilo que está a fazer, não é? Para uma coisa fica vibrada, até o hiperativo fica sossegado, portanto imaginem
o nível de prazer e cerebralmente falando, aquilo que provoca lá dentro, nós podemos e devemos substituir isso por uma alternativa igualmente prazerosa. Portanto, por algo que lhe vai dar prazer, porque não? Porque senão, desculpem, é substituir o prazer por nada. E aqui tipo, se conseguirmos substituir o telemóvel por uma atividade igualmente prazerosa, não. Tu não gostas de fazer isto? Olha, agora vamos fazer este jogo, vamos, incluímos naquela equação ou sugerimos outra coisa que ele possa fazer. Mas tem que haver o limite, mas tem que haver também esta consciência que é difícil para nós, é mais difícil ainda para eles largar uma coisa que lhes está a dar imenso prazer pelo nada. E os combinados também aqui funcionam muito bem. Olha, a partir das, sei lá, 8h30, 9 da noite, ninguém pega no telemóvel cá em casa. Fazer este género de combinados entre famílias, para terem tempo de facto para conviverem, criar laços, criar raízes em termos familiares. É só o mais importante desta vida, é a base que os vai alicerçar para as relações futuras todas. Então isso não é para ser posto de parte. E eu acho que é um dos grandes problemas de muitas famílias atualmente. É muito por aí. Às vezes estamos 4 no sofá ou 4 no restaurante, cada um na sua tecnologia. Não é suposto. Por isso, vamos resgatar aqui o contacto com a natureza, vamos dar o que fazer ao corpo, vamos nos pôr em interação, vamos resgatar muito daquilo que foi a nossa infância. Vamos lá, é divertido, olha, contar histórias da nossa família. Os filhos adoram saber o que foi do avô, dos primos, são momentos tão conexão. Isso, exatamente, de conexão, de partilha, de enraizamento. Às vezes cai-se um bocadinho esta questão de os pais têm que ter a capacidade de controlar o comportamento dos filhos, não têm que ter a capacidade de controlar o comportamento dos filhos. Eu acho que o que salva a gestão de comportamentos das famílias, a dinâmica das famílias, é isto, é a conexão. Porque se existir, isto é como um casal, não é? Se nós estivermos bem com os nossos companheiros, nós conseguimos colaboração. Exatamente. A pessoa vai-nos compreender, a pessoa vai-nos escutar, vai parar para perceber o que é que necessidades é que nós precisamos que sejam atendidas, não é? E eu acho que isto acontece de igual modo com as crianças. Se a conexão, se a base da relação for uma base de respeito, de compreensão, de estar, de partilha, de atenção plena àqueles momentos e de vivência cúmplice, provavelmente nos momentos em que precisamos de colaboração, também de respeito da parte deles, não é? Acho que faz toda a diferença. E isto que estavas a falar de chegar ao final do dia a ver estes acordos de olha, não vamos ficar no telemóvel, vamos estar todos juntos. Estes momentos parecem tão simples. E são E às vezes até podem ser tempos curtos, mas de qualidade, têm que ser de qualidade, não é? Exatamente. Esta questão do tempo de qualidade é outra, não é? Porque às vezes os pais já não têm tempo de qualidade com o filho. Mas o que é isto, o tempo de qualidade? Pode ser meia hora, podem ser 30 minutos, mas se estiverem efetivamente com o filho, não é? Exatamente, em conexão, em interação, não é? Tempo de qualidade, vamos aqui descomplicar, não é eu dar-lhe umas férias XPTO num resort. É estarem Nem ali para para nós, nem para nós. estarem Nós ali andamos para- às vezes um ano a esfalfarmos com 1, 2 e 3 empregos para fugirmos uma semana daquilo que é a nossa realidade. E digo fugir porque muitas vezes nem somos felizes naquilo que fazemos e aquelas férias representam um escape. Então a questão não é fugir uma semana, a questão é eu estou a dar valor e tempo àquilo que é verdadeiramente importante para mim. Eu sou feliz na minha profissão e se eu não for, por onde é que eu vou? Eu estou a cumprir o meu propósito. Eu estou com todos, menos com os meus filhos, que são quem mais... Eu sou substituível em muitos sítios, mas na paternidade, na parentalidade, não somos e somos os pilares mais importantes. Não podemos descurar nunca. Isto vai agora um bocadinho ao encontro da próxima pergunta que queríamos colocar, mas eu creio, isto agora é um parênteses, eu creio que também as estruturas familiares foram muito alteradas ao longo agora das últimas décadas, não é? Porque a mãe, há meia dúzia de anos, digamos assim, também tinha um papel de cuidadora, que ainda mantém, obviamente, não é? Mas na altura das nossas mães, se calhar, a mãe antigamente estava em casa a cuidar dos filhos, quase que de forma exclusiva, não é? E hoje em dia mantém esse papel, mas já tem um papel muito ativo num contexto laboral e agora acaba por ser um adicionar de tarefas e de funções, não é? E acaba por complicar, não é? Ou ter um papel muito mais complexo
não é? Não sei se vocês concordam com esta... É um acumular de muitos papéis, de muitas funções, e acaba por, agora nesta questão da parentalidade, e esta questão, fala-se muito no burnout laboral, mas se calhar ainda não está este conceito do burnout parental, se calhar ainda não se... que é sentido, mas se calhar ainda não está assim tão divulgado, se calhar só por quem o vive. Acredito que muitas vezes vivem em silêncio. Sim. Eu acho que muitas das vezes os pais também têm expectativas um bocadinho idealistas sobre a parentalidade. Acredito que muitas das vezes também a nível profissional seja difícil o excesso ou o desequilíbrio, melhor dizendo, entre a vida familiar e a profissional. Gostaria que também de ouvir a tua opinião sobre este tema, que conselhos poderás dar, que ferramentas poderão ser úteis sobre esta Estou ansiosa para ouvir. Tenho uma bebê de 20 meses e ainda me estou a habituar também a toda essa gestão, vida profissional e depois familiar. Eu, da mesma forma que acho que atulhar a agenda da criança é danoso, nós colocamos no balé, no inglês, no futebol, aqui, ali, eu nem sei se ela vai ser bailarina, futebolista, etc, não é? Muitas vezes só porque os outros fazem, não é? Só porque os outros não, mas o meu filho não tem nenhuma atividade. Calma. Tem que ter um excelente currículo quase, não é? Tem muito tempo de fazer muitas coisas. Nós temos, de facto, muitas inteligências e elas podem e devem ser estimuladas. Nós podemos ter tudo, mas não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Está bem? Porque senão estressamos a criança, estressamos a nós e aquilo que é o alicerce e a base perde-se. E quando não há uma base e um alicerce, toda a estrutura fica altamente tremida. Porque depois não há paciência, não há disponibilidade mental e emocional para aquilo que é verdadeiramente importante. Bem? Então, simplificar a agenda das crianças e simplificar a nossa, que também nos habituámos a ter muito e muitas vezes não precisamos desse muito. E eu também estou a falar por mim. O que é que eu verdadeiramente preciso e o que é que eu posso, de facto, aqui abdicar para que eu tenha aquilo que é verdadeiramente importante. Não só porque os outros têm, mas porque para mim e para a minha família faz sentido. Essa definição de prioridades eu acho que é a base e o alicerce para não estarmos hiperestimulados na infância e sobrecarregadíssimos, feitos táxis baratas tontas na nossa maternidade ou na nossa parentalidade. Falar sobre parentalidade é falar sobre pais. Há de facto muitas competências que eu acredito e faço profissionalmente, que é dotar os pais de competências parentais, e é para isso que serve o aconselhamento parental. Não há nenhuma criança que chegue até mim para ter sessões de educação emocional que eu não diga, ok, mas a pessoa mais importante da vida da sua filha, do seu filho, não sou eu, não é a Ana Teresa, é a mãe e o pai. Eu posso estar aqui temporariamente de forma passageira, vocês não. Vocês são as pessoas mais importantes da vida das vossas crianças e, como tal, nós vamos trabalhar juntos e vamos trabalhar em parceria. Não há como a criança mudar se todo o seu contexto escolar e familiar se mantiver igual. Então nós temos que fazer sempre aqui uma parceria e capacitar os pais com competências parentais, de comunicação, de tudo isto. Olha, vamos perceber aqui como é que é o perfil da nossa criança. São todos diferentes. Porque há estratégias que funcionam mais com umas e há estratégias que funcionam mais com outras. Então vamos conhecer aqui este bebê, esta criança, este jovem ou esta jovem. Qual é o seu perfil? Qual é a sua personalidade? Nós, quais são as nossas forças? Quais são os nossos valores? O que é que queremos para a nossa família? Este alinhamento parental, e isto treina-se e aprende-se. Portanto, nós vamos a muito sítio aprender sobre muitas coisas. Vamos investir naquilo que é a nossa missão enquanto pais. Ninguém nos ensinou isto na escola. Há tantas competências que eu acho que deviam ser aprendidas na escola. Tantas. Não estou a falar só nesta matéria das emoções, que temos que lidar com elas desde que nascemos até que morremos, que eu acho que devia fazer parte integrante de todos os currículos, em todas as idades, em todas as escolas do mundo. Isto é o que nos torna humanos, as nossas emoções. É no fundo surreal querer aprender tudo sobre o mundo inteiro, menos sobre nós próprios. Não há forma de processar tanta informação se não houver uma grande base de autoconhecimento. Só gera stress. Aquilo que Augusto Corey fala, síndrome de pensamento acelerado. Se não processamos, se não somos os gestores da nossa mente. Mas voltando aqui à questão do burnout parental.
Ser mãe é uma missão para o resto da vida, ser pai é uma missão para o resto da vida e todos nós estamos expostos a stress desde que, se calhar desde que engravidamos, não é? Às vezes até antes, pronto. Portanto, esse stress é normal e saudável. Não há como não ter stress nesta nossa função. Então, o que é que diferencia aqui, não é? Entre este stress que todos nós vivemos em função das nossas circunstâncias laborais, ou profissionais e familiares e este burnout. O burnout é uma síndrome. Para que seja diagnosticado é preciso que seja de facto um stress crónico, esta exposição a um stress crónico, portanto, não é por eu estar mais estressado, isso será normal, não é? Mas de facto quando se trata de uma condição crónica é um dos principais critérios para que seja diagnosticado o burnout. E outra questão importante é crónico e não tem competências para lidar com isto. Não tenho uma rede de suporte, porque muitas vezes pode ser crónico, mas eu tenho uma família que me põe a mão, fui aprender sobre, ou tenho um técnico, um psicólogo, ou seja quem for, não é? Que me vai ajudando, não é? Dando aqui alguns balões de oxigênio, algumas estratégias. Agora, quando estas duas condições se juntam, e de facto é um stress crónico que nos debilita, que deixamos de ter competências, que quase começa a roçar ali na negligência, não é? Porque eu não estou a conseguir, não é? Eu nem quero saber se eu fiz a mochila, se eu o banho, se eu comeu a carne e o peixe. Nos incapacita, não é? Exatamente. E reparem que não é uma negligência intencional, porque existe um estilo parental que é o estilo negligente, nunca sei, não é? Que não. O pai e a mãe querem saber, mas podem estar num ponto de exaustão tão grande, tão crónico e tão incapacitante que não têm energia. Não têm energia para lidar com aquela situação daquele jovem, daquela criança, seja do que for. Então, quando há esta falta de competências, este desgaste, este distanciamento, cuidado, porque podemos efetivamente estar a falar no burnout parental, na síndrome do burnout parental, e é preciso pedir ajuda, incluindo professores, educadores de infância, psicólogos, médicos, que nós às vezes assumimos, e reparem, eu também já passei por uma depressão. Desculpa, Teresa, interromper. Será que nessas circunstâncias os pais negligenciam muitas das vezes o autocuidado? Também. Pode ser aqui por vários fatores. Na questão dos profissionais de saúde, muitas vezes pelo facto de se estarem a dedicar quase que de forma exclusiva aos filhos, não é? Já vamos ao autocuidado, mas pode ser pelo excesso de trabalho claro, também, é? sim. Pode ser por termos filhos desafiantes, porque há pais que têm mais sorte que outros. Pronto, é verdade, há pais que são pais de miúdos fofinhos e há miúdos muito difíceis. Muito físicos e muito difíceis. Ou com quadros de saúde, não é? Uma série também especiais que requerem uma atenção plena maior, não é? E um apoio também maior. Claro que sim. Então, todas essas condicionantes podem e devem ser ponderadas. Agora estavas há pouco a falar aqui uma questão, Teresa, que também que eu acho que é particularmente sentida por nós que somos profissionais de saúde e depois os profissionais de educação, não é? Pronto. E eu acho que isto é importante às vezes também passar para a comunidade em geral, que é também nós psicólogos, também os médicos, também os professores sentem desafios, quer na sua prática profissional, quer na sua vida pessoal. Estavas aqui a falar um bocadinho sobre isso, porque até da minha experiência pessoal, não é? Porque a certa altura, quando senti que de facto alguma coisa não estava bem, mas enquanto cuidadora, não é? Não é suposto agora o que é que as pessoas vão pensar, olha, a psicóloga passou-se ou não está bem, e eu não estava bem. Passei grande parte dos meus dias, semanas e meses a dissimular algo que eu não senti, isto é só muito grave. Então quando eu chego inicialmente à minha médica de família, ela olha para mim e diz-me obrigada por ter vindo. Porque eu cheguei ao ponto, quando cheguei ao guichê, e isto emociona-me sempre muito, eu não entreguei o meu cartão de cidadão, entreguei o meu cartão multibanco e ela não é isto. Portanto, ao ponto que nós às vezes chegamos por querermos ser tão fortes. E eu não conseguia parar de chorar. Portanto, isto é muito importante nós, enquanto profissionais e enquanto pais, percebermos quais são os nossos limites. Quais são os nossos limites e onde é que eu estou a passar os meus limites. E depois procurar a melhor ajuda possível. Pode ser a psiquiatria, a psicologia, outro tipo de terapias complementares
mas tão válidas. A medicina convencional não é resposta para tudo e nós precisamos procurar as melhores respostas para nós e os profissionais que se encaixem connosco. Obviamente que conseguia recuperar, mal seria, também tinha recursos para isso. Passou muito por decisões de vida, que custaram muito, mesmo muito, mas extremamente necessárias ao meu bem-estar, ao meu bem-estar físico, emocional e da minha família, dos meus, porque eu já não era eu. Eu olhava no espelho e dizia, onde é que eu estou? Onde está o meu brilho no olhar? Eu sempre fui esta pessoa assim muito viva e eu já não era eu. Portanto, é preciso não passar para esse ponto que estávamos a falar, do burnout parental, do burnout profissional, do esgotamento, de uma depressão. Aliás, o burnout é diferente da depressão. É preciso limites, é preciso estabelecer prioridades, é preciso mergulhar a fundo no nosso autoconhecimento, sem sombra de dúvida. Foi a melhor jornada que eu fiz e que faço, porque isto é um trabalho contínuo para a vida, sempre. É o melhor investimento em nós próprios. Há algumas estratégias, não é, Teresa? Estamos aqui a assinalar o Dia da Saúde Mental, não é? Tu estás a fazer aqui uma partilha e agradeço por essa partilha, não é? Tão pessoal e tão íntima que tu certamente viveste e vives, não é? Essa jornada de crescimento. Há efetivamente estratégias, não é? Às vezes, não só para os pais, para a comunidade em geral, para prevenir um bocadinho às vezes este estado de exaustão que nós seres humanos sempre querer dar o máximo, querer sermos sempre impecáveis, estarmos sempre num brinco, não é? Nas várias áreas da nossa vida há algumas estratégias. Há bocadinho falavas um bocadinho da questão dos limites, a questão de simplificar um bocadinho as coisas. Há também algumas estratégias simples de adotar, não é? Que não significa que a pessoa tenha que fazer aqui uma formação para perceber o que é, mas há algumas estratégias que podemos recomendar à comunidade em geral, não é? A história vai bater muito também naquilo que a Sandra estava a fazer e que eu promovo também muito, que é o autocuidado, estratégias de autocuidado. Só que para as estratégias de autocuidado eu também tenho que perceber quem sou e o que é que faz sentido para mim. Porque autocuidado para alguém pode ser ir fazer uma aula de kickboxing, uma aula de surf, fazer uma caminhada, estar a cozinhar, ler um livro, depende dos gostos pessoais, fazer sentido, não é? Tem que fazer sentido. Então, o autoconhecimento eu acho mesmo que é a base. O que é que faz sentido para mim? O que é que eu deixei de fazer que me dava prazer, que eu gostava tanto? Então, que pessoas na minha vida eu tenho que me fazem bem e eliminar aquelas que eu sei que são tóxicas e nós sabemos, isto não se trata só daqui, trata-se daqui. Este nosso coração, que tem uma inteligência muito própria e felizmente há cada vez mais estudos dedicados à inteligência do coração, nós não sentimos ao acaso, então há que escutar isto aqui, esta grande máquina que pulsa e que nos diz de quem tu te afastaste que te está a fazer falta, quem faz falta na tua vida e quem não faz. Obrigada, mas agora não posso. Saber dizer não, os tais limites. Isso. Ter à nossa volta pessoas que nos fazem bem, fazermos atividades que nos fazem bem. E não precisam, lá estar, de ser luxuosas. Às vezes trata-se de escolhas tão simples como, em vez de eu me enfiar num hipermercado megalómano, eu vou ao mini mercado da aldeia. Coisas tão simples. Em vez de eu escolher alimentos processados, eu escolho alimentos mais naturais. Pessoas que nos fazem bem, sítios que nos fazem bem. Escolher os sítios que nos fazem bem, escolher atividades que nos fazem bem, nos dão prazer. E isso é muito simples, mas é muito pessoal também, muito subjetivo. Este autocuidado deve ser diário. Às vezes, imagina, almoçamos no trabalho e vamos lá fora respirar 5 minutos, em vez de estar nas redes sociais. Estas escolhas conscientes, tão simples, gratuitas, tantas vezes gratuitas. Respirar não custa dinheiro. E a respiração está comprovado que é uma estratégia brutal de oxigenação, de calmia, de foco, de alinhar aqui novamente o fio de prumo para mais o período da tarde ou para mais o dia, ou seja o que for. Então, são estratégias muito simples. Sabem, às vezes em contexto de consulta sinto isto, talvez vocês também acabam por ter este sentimento, que é, às vezes há pessoas que chegam neste estado de desorientação, que está tudo muito caótico à minha volta, e quando colocamos esta questão à pessoa, tem uma agenda, que forma é que organiza o seu dia, que forma é que tem a sua semana planeada, às vezes as pessoas não têm agenda. Ou seja, não calendarizam a sua semana e, no fundo, isto é quase como ir às compras sem lista, não é? Que é, eu sei que tinha que comprar qualquer coisa, mas depois vou e compro coisas que até nem precisava porque não fiz a lista, não é? Se nós tivermos se abrirmos a nossa semana e tivermos a nossa semana calendarizada com as prioridades, com aquilo que realmente tem que ser feito,
penso que é mais simples para as pessoas conseguirem conceptualizar o seu dia-a-dia de uma forma menos caótica, e às vezes atropelarem tarefas que se calhar não tinham que necessariamente ser realizadas em prioridade, não é? Mas que depois, quando chegam ao final do dia, ficam aflitos porque aquela que era prioritária não ficou feita. Exatamente. E às vezes, por pormenor da agenda, eu acho que faz muita diferença na vida das pessoas. E dentro daquilo que é a agenda, nós de facto aprendermos, isso também se ensina e também se aprende, parece que é tudo importante, não é? O que é de facto urgente? O que é importante? E o que é que nem é urgente nem importante? O que é que tu podes legar, mãe? Porque nós, como estávamos a dizer há bocado, acumulamos N papéis e N funções e é só impossível ser perfeita em tudo. Com esta dificuldade e deixarmos que é tudo importante e que a casa tem que estar a brilhar e que eu tenho que estar impecável, alguma coisa vai ficar para trás. Então, delegar, marido, na mãe, na avó, seja no que for, ou deixar para depois também. A Luísa não é mais importante que o meu filho, ou seja o que for, o que é que pode ficar para depois? O que é que eu consigo delegar? E o que é que não tem que ser feito hoje? Para que eu possa ter tempo para mim, porque se eu mantiver este autocuidado, eu também vou estar mais disponível para os meus filhos. Portanto, o autocuidado não é egoísta, é tudo menos egoísta. É muito altruísta. Não é? É muito altruísta. Agora, não tenho que deixar o meu filho sozinho sempre e muito tempo para eu fazer só aquilo que me dá prazer. Não é isso. São escolhas saudáveis, pequenos gestos, pequenas atitudes, um estilo de vida, no fundo, é isso. Quase que estamos a introduzir agora neste último tema, que é a inteligência emocional, não é? Que é reconhecermos também as nossas emoções, a emoção do outro, que acabaste de portar aqui um bocadinho já a falar sobre isso, não é? Gostaríamos também de partilhasses um pouco mais sobre que fala-se muito sobre a inteligência emocional, sobre este conceito, mas se calhar as pessoas não têm muito essa noção. Ainda bem que se fala. Temos é que também pôr um filtro, como em tudo na vida, não é? Porque eu acho que hoje toda a gente fala de tudo, sem... E eu acho que mesmo para os pais, não é? Ouvindo aqui, ouvindo ali, ouvindo lá, e esta vez é uma grande confusão dentro deles, não sabem por onde é que hão de ir. Para os pais o meu conselho é, e para nós também, aliás, não é? Quando gostamos de um tema, ouvimos milhares de coisas, mas temos que colocar um filtro e depois seguir um caminho. Não absorver tudo, não é? Exato. Tipo esponja. A Escola das Emoções é uma opção, mas há outros projetos a nível nacional e internacional que as pessoas podem escolher se sentirem que tem mais a ver com elas, não é? Esta questão das emoções, esta questão dos pensamentos, porque aquilo que é ensinado e treinado na educação emocional é muito... Vamos ver como é que esta caixa mágica aqui do nosso cérebro funciona. Onde vivem as tuas emoções? Elas vivem no cérebro, né? As crianças ficam fascinadas com isto. E divertidamente vai ajudar muito melhor, né? Quem é que está ao comando agora, dizem eles? Agora é esta emoção que me está a controlar. Esta grande central de muitos comandos, mas as crianças percebem de onde é que vêm aquelas emoções, que elas têm um nome e que assim elas podem dar no que sentem. E depois é assim, olha, mas elas são umas garotas, não? Elas nascem aqui, mas elas passam pelo teu corpo todo, automaticamente. Por isso é quando tu estás com ele, olha, no meu caso vai para a barriga, fica assim com umas borboletas, às vezes transpira, às vezes arrefeço. E se estamos com raiva, às vezes vai para a voz, olha para os meus olhos, olha a minha voz fica mais grossa, fica mais cheia, podemos gritar, olha as mãos. As emoções nascem aqui, mas passam pelo corpo e nós exploramos muito isso com cada emoção, todas elas, como é que isso passa, porque depois também é individual, né? Umas pessoas sentem de uma forma e outras sentem outra, ainda que haja uma sintomatologia mais ou menos comum, é variável, criança para criança, pessoa para pessoa. Pois além das emoções, não é? Porque elas fazem parte do nosso sistema, da nossa unidade cerebral mais primitiva e instintiva, por isso é que eu vejo uma aranha e eu assusto-me, eu posso não querer assustar, mas eu assusto-me, é instintivo, é primitivo. Mas depois temos a questão pensante, que nos diferencia dos restantes animais, não é? E aprender a treinar os nossos pensamentos é só incrível, porque há muitos que são automáticos e uma grande parte da nossa mente é inconsciente e os nossos comportamentos são determinados por grande parte dessa mente inconsciente, mas temos uma grande fatia nas nossas mãos, nossa mente consciente, que podemos e devemos treinar. Nós temos que aprender a ser os gestores da nossa mente como somos os gestores da nossa casa e da nossa vida.
Porque senão o que acontece é que, olha, como nesse filme, né, a ansiedade toma aqui conta muitas vezes, ou a tristeza toma aqui conta muitas vezes, e geram-se processos psicopatológicos mais graves. Porquê? Porque não há um conhecimento de como isto funciona, de como é que eu posso usar a minha mente e as minhas emoções a meu favor. Agora, eu também não posso querer regular, porque fala-se muito na autorregulação, não é? Imaginem, vamos fazer uma oficina entre eles conhecerem o que sentem e entre gerir a raiva, os pais escolhem todos aquela, não é? Mas dar-lhes significado é muito importante também, Mas, não é? isso, mas não há como eu regular se eu não sei o que é que eu tenho que regular. Se eu não sei que emoção é aquela, se eu não sei como é que eu percebo no meu corpo, se eu não sei como é que eu assinto no meu corpo. Então, trabalhar, conhecer as emoções, perceber o que é que eu faço com cada uma delas, como é que eu posso pôr os meus pensamentos a meu favor, gerar pensamentos agradáveis, em vez de pensar, sei lá, desisto, eu pensar, vou experimentar uma nova estratégia, eu vou pedir ajuda, não sei ainda, mas posso aprender. Portanto, treinar este mindset, que é a palavra que está tanto em voga, né? Esta mentalidade de crescimento, é também extremamente importante. Portanto, é isto, são estas competências, este bolo de competências que fará a diferença na idade adulta. Porque eu posso saber muito sobre muita coisa, mas se eu não tenho uma gestão e um processamento de tudo isto que eu sei, tudo isto que eu sinto, eu fico muito mais vulnerável. Portanto, falar em saúde mental, começar a falar disto desde pequenino, promover afeto desde pequenino, promover relação desde pequenino, dar a conhecer às crianças as suas emoções desde pequeninas. Só que isto é um trabalho para a vida, então, se não nos foi ensinado, vamos aprender, nós aprendemos sobre tanta coisa. E pedir ajuda. Não é? A saúde mental é muito isto. Se eu partir uma perna, bolas, não me passa pela cabeça não ir ao médico. Não me passa. Assim como não me passa pela cabeça não usar a muleta durante o tempo que o médico me disser para usar. Sem qualquer culpa. Sem qualquer culpa. Na saúde mental não é isso. E nós temos alguma coisa que não está a funcionar bem dentro de nós, só que não é visível. Não é um braço partido, não é uma perna partida, não é uma cicatriz. São cicatrizes muitas e muito profundas, muitas vezes. Mas ao olhar do outro não é visível. É mesmo importante descomplicar isto e intervir, mas eu acredito muito, e por isso é que faço este trabalho desde tão tenra idade. É muito importante começar a falar sobre isto e descomplicar isto. Abertamente e desde pequeninos. Sim. Até porque isto, Teresa, não é uma coisa inata. Não é? Isto é, eu acho que também é importante, todos temos consciência disto. Isto estavas a descrever aqui há pouco, é este conhecimento das coisas e depois a capacidade então de utilizar ferramentas para mexer nessas coisas, para gerir essas coisas, nós temos falado emoções, não é necessariamente um processo inato. Portanto, às vezes as pessoas sentem, não, eu tenho que conseguir controlar, não, então, mas vá, controla-te lá, não é? Isto, tu és crescido, não é? Vá, filho, não chores, isto não é para ti. Portanto, isto não é inato. Não é? Este treino que tu estás a falar, este trabalho prévio que falas, que é tão importante desde ter realidade, não é inato. E passar por todos estes processos é efetivamente um processo incrível para o ser humano se pudermos sujeitar-nos a isso mesmo, não é? Exatamente, porque, aliás, muito daquilo que depois determina a nossa saúde mental ou a falta dela na idade adulta passou por este calar de emoções. Não chores. E as raivas são para ser sentidas, as tristezas são para ser choradas, as alegrias são para ser vividas, todas as emoções têm uma função vital e por isso é que existem, desde que o ser humano é ser humano. A alegria está aí para te dar energia, mas a tristeza também está aí para cuidar de ti, para olhares para ti, não é essa sua fisiologia de... A tristeza é isto, não é? Então ela está a dizer, olha para ti, bolas, estás a fazer o que te faz feliz, cuida de ti. A raiva está aí para te dizer, defende-te, pá. Defende-te! Não nos podem pisar, né? Claro que há aquelas crianças que explodem e agridem, mas então ela está aí para te defender, o que não significa atacar. Então, quando sentes raiva, como é que te podes defender? Mas a raiva foi o que nos permitiu defender durante milhares de anos. Ela quer nos defender das injustiças. O medo quer nos proteger dos perigos. É ele que te diz, cuidado! Mas às vezes junta-se com a ansiedade e com as outras todas e faz ali um coquetel molotov. Mas isto para dizer, não há emoções boas nem más. Todas as emoções têm uma função adaptativa, de regulação e de sobrevivência no ser humano. Nós temos que as conhecer,
e perceber o que esta emoção me está a querer dizer e como é que eu a posso gerir de forma saudável também. Ela comunica sempre uma necessidade. Sempre. Aliás, e o comportamento da criança é também um espelho de necessidades que possam estar É o resultado em falta. de alguma coisa, Exatamente. não é? É o resultado Necessidades de... emocionais que estão por trás, subentendidas naquele comportamento, e nós olhamos para o comportamento e queremos repreender o comportamento, e no aconselhamento parental assim, não, então agora vamos olhar aqui para as necessidades emocionais. São estas e estas. O que é que esta criança, o que é que poderá estar aqui mais balançado, que está a influenciar este comportamento? Né? A criança está a parar e gritar e puxar a mãe, pai. Se calhar está a precisar da necessidade de amar e ser amado. Eu já tive um bocadinho com ela hoje. O comportamento espelha sempre necessidades. A criança está a ir quieta, ok, mas ela acabou de estar 2 horas quieta, sentada e calada na sala. Necessidade de liberdade, necessidade de movimento. Então, nós temos que olhar para o comportamento humano, e em especial também aqui da criança, não é? Com estas lentes do amor. Eu gosto muito de lhe chamar as lentes do amor. Seja um projeto muito giro, que é o Ensina com Amor. O Ensina com Não é? Amor. Vai um bocadinho dentro dessa ótica, certo? É o meu programa, nosso, da Escola das Emoções, mas foi criado por mim e com a escola, precisamente a partir das minhas dores enquanto mãe, não é? Porque eu, se fosse meu filho, quando eu via, não é? Antes de ser mãe, mas depois quando somos mãe, não é? Passamos para o lado lá e passamos a ter as mesmas dores e os mesmos desafios, mesmo com o curso de Psicologia. Claro. E então foi muito interessante, eu construí o Ensina-me com Amor a partir das minhas dores, a partir das minhas dificuldades, e disse assim, caramba, o que é que eu acho que todos os pais deviam ter acesso? Deviam saber quando um filho nasce. E é muito giro, porque muitos pais chegam ao fim do Ensina-me com Amor e dizem assim, eu acho que devia ter feito isto antes de engravidar. Às vezes eles dizem isto, digo uma coisa, doutora, e eu acho que eu vim aqui pelo meu filho, mas isto acho que ainda me fez melhor a mim. Quando eles percebem tudo o que possa estar envolvido, é só incrível. Então, o Ensina-me com Amor é um desses projetos, mas eu trabalho mesmo muito a questão do afeto, quer com o Baby Yoga, desde bebê, trabalho muito a família, as atividades em família, o Baby Yoga também em família, que eu amo. Tudo o que possibilite vinculação, conexão, eu acho que é urgente. Falar de saúde mental para mim é falar em toda a promoção de atividades similares que permitam esta reaproximação, este vínculo, Olha, aproveito para partilhar contigo que nós agora aqui no município da Malhada estamos a desenvolver aqui 2 projetos, um deles é o Laços de Família, que vai trabalhar muito estas questões que estamos aqui a falar, muito de famílias, com um desafio acrescido que são, estas famílias são famílias muito desafiadas, pronto, e quem sabe até possamos também poder ter algum aconselhamento nesta área também. E vamos também trabalhar um projeto que se chama Team.spot, que é também para trabalhar aqui um bocadinho já mais na área da juventude, não é? Mas que a ideia é criarmos um espaço para jovens, para trabalhar também muito estas questões, mas também para servir de espaço de aconselhamento parental, porque aquilo que falava já há pouco é uma realidade. Eu dou muitas vezes o exemplo do Divertidamente também, porque esta gestão das emoções nos jovens são ali questões diferentes, não é? Na infância e na juventude, pronto. E eu vejo que os pais às vezes sentem um bocadinho, todos nós, não é? Perdidos um bocadinho na questão da infância, mas depois chega ali à juventude e a pessoa pensa, afinal isto ainda era pior, não é? Então, sim, onde é que está o meu filho? Onde é que está a minha filha? Esta não é isso mesmo. Nem a minha filha. Pronto, e a ideia é um bocadinho também neste Team.spot criar aqui um espaço em que os jovens se possam encontrar aqui neste emaranhado de emoções e de vivências e de experiências, e este sair do casulo, não é? Aquela borboleta linda que vai sair dali, mas tem ali um casulo que é tão importante também trabalhar e acolher, depois também proporcionar aos pais um espaço de aconselhamento, de orientação, pronto, porque é uma fase efetivamente peculiar, não é? Mas que eu acho que se as pessoas tiverem um acompanhamento devido, sem se sentirem envergonhados por isso, porque é como tu dizias há pouco, se eu me magoar e precisar de usar uma muleta, eu vou usá-la sem qualquer culpa, sem qualquer vergonha. E acho que os pais também devem sentir isso, não é vergonha nenhuma, falar com um especialista, falar com alguém que está na área, não é? E que trabalha diariamente com este tipo de situação e que vai ajudar a criar ferramentas, estratégias e formas de encontrar um caminho mais funcional, mais ajustado, mais feliz. Sim, é isso. Eu digo muitas vezes isso às crianças. Aliás, tudo é feito a brincar, quer com as crianças, quer com os jovens. São só dinâmicas, coisas boas, divertidas. Cantamos, dançamos, fazemos jogos de tabuleiro.
tudo recorremos ao máximo de expressões, até artísticas, a plástica, a dramática, a musical, até para estimular as diferentes inteligências, como falávamos há pouco, e muitos jogos, para precisamente trabalharmos essas competências de forma descomplicada, feliz, prazerosa. Então eles vão ali e fazemos tudo isto de uma forma muito leve, muito leve. E é um momento agradável, não é? É sim, muito. Eu digo sempre, assim, eu estou aqui porque eu tenho algum problema. Não, estou aqui para aprender a ser feliz. Olha, isto é bom para todos. Todos nós devíamos aprender a ser felizes. Que significa aceitar as nossas tristezas também, as nossas raivas e os nossos medos. As nossas emoções. Exatamente, todas elas, Claro, todas elas. Não é uma positividade tóxica, não é? É um conhecimento emocional que me permite lidar de forma saudável com todas as minhas emoções, mas também desenvolver em mim esta capacidade resiliente de, ok, eu não estou bem, o que é que eu posso fazer para sair daqui? E isso ensina-se. A educação emocional, o aconselhamento parental. E para dizer uma coisa há pouco e passou-me. A Escola das Emoções também cresce com os seus pais. E então nós nascemos com o LUPA, que é o nosso programa que foi validado com as Academias de Conhecimento da Gulbenkian, mas entretanto também já estamos a validar, recebemos outro prémio maravilhoso para adolescentes, que é o Rebel Youth, que é um programa de liderança emocional para jovens. Portanto, nós crescemos também à medida das necessidades das nossas crianças, que depois passaram a ser também jovens, e também temos essa vertente comunitária também. Portanto, Obrigada, Lorena. Obrigada. obrigada, Teresa. Obrigada, Teresa, por tudo aquilo que partilhaste. Foi para mim muito útil enquanto mãe. Espero sinceramente que esta conversa chegue a mais pais, mais famílias, porque sem dúvida que tem aqui muitas ferramentas e muita informação importante. Obrigada mais uma vez por Obrigada ter também aceitado pela o convite. oportunidade. Vamos descomplicar, vamos ser felizes, está bem? Vamos todos ser felizes, estamos cá para isso. Obrigada. Até à próxima.